Olá, meus amigos do Pode Tudo e Mais um Cast, aqui é o Leandro Negão e infelizmente não pude estar no estúdio na semana passada, mas nessa eu estou e muito obrigado por vocês terem compartilhado, curtido o último vídeo. Na verdade a gente ficou uma semana sem gravar, né, Alvão? É isso aí, negão. É isso aí, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou o Rubem, o ovo do Pode Tudo e Mais um Cast. Infelizmente, a gente teve que, por razões de saúde, né, negão? Poxa Tivemos vida. que nos abster durante uma semana. Mas estamos aí de volta, pessoal, para trazer um conteúdo ainda melhor para vocês, um conteúdo bem interessante. Eu garanto para vocês que esse vai ser do caramba. Quem tá aí antenado no assunto vai se surpreender. E é isso aí, curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho para receber os nossos conteúdos, as notificações dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos. E vamos que vamos, negão. E, gente, desculpa a voz de pato, porque ainda estou me recuperando. Infelizmente, acabei pegando Covid, na verdade que muita gente está pegando por aí. Gente, se cuidem, se preservem ao máximo. Mantenha os cuidados Mantenha os cuidados. E vamos viver, pessoal. Claro. Bom, e é o seguinte, já há muito tempo eu quero falar sobre esse tema, que fala sobre, que para mim é um pouco de controle, a questão de acesso aos nossos dados, nossos comportamentos, que mexe um pouco com a minha área, que é a questão do comportamento humano versus interesses comerciais e tecnológicos. E como que despertou esse interesse, né? Eu até passei pro Ovão, pro Barata, um filme que eu assisti, que é o tema de hoje, que é o Spider-Red. Isso. E que me chamou a atenção com a semelhança, na verdade não é algo totalmente síncrono, né? Mas só que é muito semelhante ao que o Neuralink tem como função. Pelo menos é o que eu acho que tem alguma semelhança. Tem uma correlação, Tem uma vamos dizer correlação. assim, né, negão? Na verdade, se não tem, eu quero fazer. Essa correlação. Vamos fazer. Nós queremos fazer essa então correlação. Vamos fazer esse negócio aí andar. Que eu acho bem interessante. Então, assim, é um react de alguns trechos, de algumas entrevistas, inclusive do trailer do filme. Mas só que antes disso, mais uma vez, gente, você que está assistindo, o número de pessoas que visualizam o vídeo é muito maior do que o número de inscritos. Gostaria muito de pedir para vocês colaborarem, curtirem, se inscreverem, compartilhem com quem vocês puderem, se curte o nosso conteúdo. Faz um comentário, mesmo que se for infelizmente, um comentário negativo, dizendo que a gente está falando lé com cré, mas faça um comentário que ajuda muito o engajamento do canal, pessoal. Bom, Barata, por favor, eu gostaria de que você passasse os nossos assuntos de hoje. Aí você quer falar alguma coisa aí, Barata? Eu nada, cara. Depois de hoje aqui, eu tô pensando em passar longe desse Neuralink aqui, não sei não. Tá com medo. Ó, Bom, então os assuntos de hoje são Neuralink, tá? Para vocês se familiarizarem o que é o Neuralink, tá? Tá aí na tela para vocês poderem ler sobre. O que é mais ou menos aí o Neuralink, né, negão? Que é uma interface do cérebro com o computador, né? Que pretende fazer leitura cerebral através de um módulo do lado de fora da cabeça, capaz de receber informações a partir de fios embutidos ao cérebro. Seria uma extensão do nosso cérebro? Isso, eu diria que é uma extensão da manipulação Do dentro do nosso cérebro. Sensacional, gente. Agora eu entendi porque você está com medo, Barata. incrível, né? Mas a gente vai tentar conversar um pouquinho mais sobre, porque já faz algum tempo que eu converso, até com Barato, com outras pessoas, a minha preocupação com essa tecnologia, né? E por que é uma preocupação? A partir do momento que a gente assiste esse filme, que é o Spider-Red, você tem uma noção do que a indústria tem vontade de controlar ou tem vontade de acessar. Inclusive, essa questão do pessoal às vezes colocar em filme, muita gente fala que é ficção, mas pode ser elemento preditivo. Então você coloca para a pessoa acostumar com a ideia daquilo, e a gente se espanta no momento que a gente assiste na ficção, mas quando vai para a realidade, você já não tem mais aquele choque. Você fala, pô, eu assisti naquele filme. Já tá. Guardado as devidas proporções, negão, seria o lançamento de um produto no mercado.
Você pega ali um grupinho de pessoas, né? Sim. Dá uma jogada, vê a aceitação. Pô, bacana, pô, vamos supor, se é uma comida, pô, tem um gosto legal, tem um gosto leve, tem um gosto picante, pô, é bom pro meu paladar gostou. E aí vai indo, quando você vê, puf, tá lá o produto na prateleira. Claro. E a maioria acaba aceitando, assimilando, e não é nenhum espanto quando isso ocorrer de forma, bom, em grande escala, né? Sim, isso é o meu medo. E que não é difícil, porque vamos falar sobre o celular mesmo. Sim, Hoje é algo essencial e alguns anos atrás era totalmente supérfluo. sim. E hoje, com a questão da inteligência artificial, né? Eu pego vários exemplos que eu mesmo, da minha pessoa mesmo, negão. Por exemplo, há 2 semanas atrás eu troquei meu pneu. Tive que trocar o pneu do carro e tal. Fiz uma pesquisa, lógico, para tentar pagar mais barato, questão de facilitador de pagamento e tal. Agora, todas as minhas redes sociais vem aquele linkzinho patrocinado de pneu. Justamente. Entendeu? Então o pessoal já, entre aspas, ele já mapeia o seu gosto, né? Ele já meio que mapeia, por exemplo, você tá com fome. Só você fala meio que a palavra fome, já vem aquela propagandinha dos deliveries, né? Ai, Exatamente. Aí alguma coisa. Aí alguma coisa. Já vem essa propagandinha dos deliveries no seu próprio celular para quê? Para que você se estimule realmente a concretizar o seu desejo, que é o quê? Que é saciar a sua fome. sim. Bom, vamos também passar sobre os outros assuntos para vocês ficarem integrados. Também tem Ainda tem o... Quer ver? Tem essa aqui, ó. isso, tem essa conexão com o Neuralink e o nosso amigo macaquinho. A gente acha que não viemos deles, hein? Sim. Então o Neuralink apresenta um vídeo de macaco jogando Pong sem joystick através de chip que conecta cérebro a computadores, que é um dos pontos também que a gente vai conversar. Por quê? Porque essa pesquisa, essa implantação do Neuralink, o Elon Musk faz os macacos de cobaia. Certo. Então são pontos também controversos. E você sabe que muitas vezes as cobaias... Entendeu, né? Sim, sim. Entendeu. Quem pegou, pegou, hein? E que Tem mais um barato? aqui, ó. Ó, um porquinho bonitinho. E aí o Elon Musk usou um porco para realizar uma demonstração ao vivo de como o chip Neuralink funcionaria no cérebro humano. A proposta é criar uma ligação digital entre cérebros e computadores. Bom, Negão, se eu estiver falando uma merda, por favor, me corrija agora. Mas o nosso cérebro, ele é analógico, correto? Sim, sim. O nosso cérebro é analógico. E na verdade tem uma parte do vídeo que até aquele professor, cientista que foi no Flow, ele acaba falando... Não, minto. Eu acho que ele é um neurocientista. Correto. Mas acho que eu não coloquei esse vídeo aí. Mas ele fala sobre a questão de você conseguir mapear o comportamento mediante a uma imagem que você vê. Por exemplo, eu vi uma imagem de doce. Certo. Então o cérebro responde de uma forma. Eu vi uma imagem sensual, sexualizada. Ele responde de uma outra forma. Então, não que você consiga ler o cérebro, mas ele tem um comportamento X mediante a um estímulo. Então, meio que você consegue mapear esse estímulo. E você consegue fazer isso também com os animais ditos não racionais. Então, você vai conseguir praticamente mapear tudo. Como está o seu rebanho, que de repente ele está sentindo, se está estressado ou não, que tipo de estímulo você pode dar ou não. Então, a pesquisa com relação a isso daí ela é vasta, né? Certo. E aí, conforme isso vai acontecendo, você vai meio que manipulando, meio que deixando tudo nivelado, né? Tudo niveladinho para não ter nenhum tipo de problema, vamos dizer assim. Com certeza. Bom, vamos lá. O que mais que a gente vai estar mostrando para vocês hoje? Então, esse aí é o Filme? o cartaz, né, do filme Spider-Red, que está na plataforma Netflix, tá, pessoal? Eu convido vocês a assistir. É um filme muito, muito, muito interessante. Ele dá, vamos dizer assim, meio que, guardar as proporções, um spoiler, né, do que estamos falando aqui, do que representa o Neuralink, mais ou menos, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente. Mas o princípio, a raiz, né, a espinha dorsal é igual. É exatamente igual. São estímulos.
Então, em um futuro próximo, os condenados terão a chance de se voluntariarem como cobaias para experimentos médicos com a finalidade de diminuir a sua pena. Ó, você sempre está vendendo uma bondade para a pessoa. E usando de cobaia, gente que, de certa forma, tá à margem A da margem da sociedade. sociedade, ou seja, são criminosos, entendeu? E aí, dá um pouquinho de spoiler, tá? Tudo isso passa numa ilha, pra quem é das antigas, que nem a gente, negão, parece a Ilha da Fantasia, só que ao contrário, entendeu? Parece a Ilha da Fantasia, só que ao contrário. Não tem o tatu ali pra te recepcionar, entendeu? Não. Mas é meio que ao contrário o negócio, entendeu, gente? Bom, então esses são os assuntos que vai tá, que a nossa conversa vai abranger. Então, informação, controle da informação, análise de dados com base nos comportamentos e o quanto isso pode ser nocivo e o porquê, na verdade, que é onde eu quero pegar, o Elon Musk está tão interessado em controlar esse tipo de experiência e trazer esse tipo de dados para ele. Bom, vamos tentar debater isso, né? Pelo menos isso aí. colocar a nossa opinião. Minha opinião é um pouco mais leiga que a do Negão, que o Negão tem know-how para isso, mas vou tentar acrescentar aqui. E se eu falar muita merda, por favor, me corrijam. Claro que não, poxa. Somos todos estudiosos aqui, Vão. Bom, vamos passar o trailer pra gente Vou poder passar o comentar trailer ele. do filme, né, primeiro, tá? Já disponível na plataforma Netflix. Spider-Red. Gente, terão spoiler. Então, quem não quiser spoiler, quiser assistir o filme primeiro, para aqui, dá uma pausa, assiste o Spider-Red e volta. E volta aqui no pro nosso conteúdo. podcast. Hello again. Sorry I'm late, Mr. Amnesty. Not late at all. It's Spider-Man. You're proud. Parece o paraíso, né? Parece, né? Por isso que eu falei da Ilha da Fantasia. Até a musiquinha, assim. e tal. É. Where have you been? Drug study? In science, we have to explore the unknown. They've been testing me up and down. E assim, só dando uma pausa aqui, que prisão é essa, hein? Pô, Show de bola, né? Before you begin, I need your permission to administer the olha, gente, dá uma pausa aí, barata. Você viu que as substâncias estão implantadas na coluna Na vertebral. coluna vertebral da pessoa, exatamente. Né, e está conectado a todo o sistema nervoso central. Exatamente. Certo? Então, só para vocês. É assim, só o lugar que muda. Certo? Mas o tipo de controle é o É o mesmo. mesmo. Mas vamos lá. Let's do this. Are we getting this? Gente, vamos lá. Mais um adendo aí. O barato é o seguinte, que você percebeu que eles falam muito sobre você tem que pedir permissão. Sim, permissão concedida. Nada, vamos dizer, nada é feito contra a sua vontade. Não, nada. tipo, poxa. Então pensa bem no quanto a gente não permite isso. Pra mim também tem mensagem aí, né? É uma Vô, mensagem subliminar. Antes, Oi. antes da gente terminar, dá uma olhada aí, ô Negão. Pega no celular, se eu não me engano, o diretor desse filme é o mesmo do Top Gun Maverick. O Só outro por- ator só por é. curiosidade. Não o ator, o diretor. O diretor? ator é também. O ator é também, O ator é também. Mas o diretor, se eu não me engano, é o mesmo do Top Gun Maverick. Vê se eu não tô falando nenhuma besteira aí. Tony Scott, diretor. Vê aí. Não é o mesmo do Top Gun Maverick? Dá uma olhada. Inclusive tem, né, o... Cadê? Deixa eu ver esse aqui, ó. Ele acabou de passar. Que faz o filho do Goose no Top Gun Maverick. Isso. Time to worry about crossing lines was a lot of lines ago. Então aqui tá como Joseph Kosinski. Not just one line, many lines. Aqui tá como Tony Scott. A Tony Scott também, o Tony Scott e o do Top Gun Maverick, né? Que eu acho que é o mesmo desse aqui,
do Spider-Man. Não, é Joseph Kosinski, é isso mesmo, Barata? Não, mas ele tá junto também. Tony Scott é um dos diretores do Spider-Red também. É isso mesmo. Boa. Justamente. O pessoal tá indo pra uma outra vertente mesmo, hein, pessoal? Conta pra nós, Negão, do filme, hein? Dá o spoiler. Então, menino. vamos para o spoiler. Então, o que me chamou a atenção no filme? A questão de você controlar as emoções, né? E você percebe que é a questão de você conceder, de você dar autorização para que as pessoas controlem suas emoções e você se sentir seguro com isso. Certo. Porque meio que, não, tô aqui no controle, eu vou estimular você, mas eu não vou infringir os seus direitos. É meio Entendeu? contraditório isso, hein? Então, mas a partir do momento que você gera uma boa sensação no outro, Uhum. né? Que meio que você tem uma tecnologia para gerar uma boa sensação, você vicia o outro naquilo com a permissão dele. Na verdade, ele quer essa sensação sempre para ele. Mas em contrapartida, qual que é o papel do... Eu esqueci o nome do cara que faz o Thor agora. O Chris... Chris... Nossa, Me fugiu o nome dele. Lembra, Barato, o nome do cara que faz o Thor? O a ator? minha pronúncia em inglês é péssima, viu, pessoal? É o Chris, é o Chris. É o Chris. É o que Não faz o Thor. É o que faz o Thor. Ele controla os dados. Pra quê? Porque nesse caso, ele é dono de uma empresa farmacêutica. Farmacêutica, exatamente. Ele é dono de uma Big Tech. De uma Big Pharma, perdão. De uma Big Big Pharma. Mas ele consegue controlar sentimentos de raiva. Ele consegue estimular, fazer com que a pessoa enxergue a vida de outra forma, Sim. entendeu? E e com esses dados, com toda essa pesquisa, ele vai conseguir praticamente fornecer ferramenta que no filme não é tão explícito assim, mas até para outras empresas. Sim. E também medicação. Vamos colocar medicação, já que ele trabalha com uma Sim. Big Pharma, vamos colocar medicação. Por exemplo, a pessoa precisa ser mais calma, precisa ser mais mansa. Então Sim. tá lá a droguinha, que na realidade é uma droga, pra deixar a pessoa mais tranquila, mais zen. Bom, mas ela precisa ser mais ativa, até mais reativa, precisa dar aquele, né? Sim. Tem aquela droguinha para ser vendida. Então você acaba até mexendo nas características do ser humano. Sim, aí por exemplo, vamos supor que você está conectado com essas drogas, ou o Neuralink, né, a gente vai falar sobre isso, né? Sim, A uma rede, certo? De computadores. certo. Se de repente eu sou de uma indústria alimentícia, eu preciso vender mais, Sim, né? Eu não posso falar para pô, eu tô precisando aumentar o meu lucro com a parte da alimentação. Não dá para dar uma estimulada no pessoal? a galera nesse sentido? consumiu o meu produto, e não só o alimento em si, mas é o meu O produto. meu produto? Que eu comercializo, que eu fabrico. Entendeu? Então, assim, fora a questão de análise de dados, a pessoa pode totalmente ser manipulada e ser controlada a esse ponto. Não só o fato de você, através de dados, colocar à frente dela, mas inclusive estimulá-la. Então, assim, é algo muito perigoso, assim, dentro do meu ponto de vista. E, no filme, ele coloca bem essa parte de controle das emoções e sensações. Mas outra coisa, que a gente tem que entender que eles estão querendo colocar que, tipo, qual que é a questão de normalizar? Colocando pessoas que foram condenadas. Não, bom, então acho que isso já começa assim. Por que você tem o direito de propor isso a quem você acha que já nem pode ser usado de forma funcional para a sociedade? Então você pode utilizar cobaias humanas? Interessante. Entendeu? Então também tem esse ponto de vista. O filme também está retratando isso. Sim. Vamos dizer, como você mesmo disse anteriormente, né? Você está pegando pessoas que estão agora à margem da sociedade porque cometeram algum crime, algum delito e foram para essa prisão em troca da benesse, de você ter aí a sua pena reduzida. Todos passaram por algum trauma, né?
Sim. Sim. É um outro pequenino spoiler, né? É uma característica do filme, porque todo mundo passou por coisas muito fortes emocionalmente. Sim. E que, infelizmente, acabou num crime. Elas foram julgadas e foram presas. Mas Então, aí, aí você para pra pensar, né? Todo mundo passou por algum trauma, né? É o certo. filme, beleza. E o Neuralink? É o grande X Porque da assim, questão. não, porque tem um grande lance que eu dei uma olhada também, vi o lance de reabilitar as pessoas que perderam algum movimento e tal. Sim. E querendo ou não, isso também é um trauma, né? Sim. É um trauma. E no filme, assim, só puxando um contraponto, né? As pessoas acabam concedendo usar porque eles passaram por um trauma. Tudo bem que lá tem um outro contexto, né? Eles estão presos, blá blá blá. Mas quem não tem os movimentos de uma perna, de um braço, eu acho que muito que provavelmente concederiam também para, sei lá, poder implantar o Neuralink, enfim. Sim, porque a pessoa quer algum tipo de benefício. Então a pessoa está passando por um período difícil, Certo. né, de alguma reabilitação, ou às vezes é a única esperança para que ela volte a andar. Sim. Mas aí é que tá, negão. A pergunta é o que eu tô falando ultimamente. Pergunta óbvia que ninguém faz. Vai ficar só nisso? Aí é que tá. A pessoa vai ter muito dado e muito controle sobre você. Então, assim, qual que é a grande questão aí? O filme me chamou a atenção, me despertou a atenção para falar sobre um tema delicado que as pessoas estão jogando só para algo tecnológico e espantoso, maravilhoso. Nossa, estamos bem à frente do nosso tempo. Pô, a gente vai ter um chip, e esse chip ele vai. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre, a gente vai colocar o vídeo Deixa e eu vai só dar explanar sobre. talvez mais pra frente a gente possa falar de tudo isso junto com o metaverso. Justamente. Na verdade, o Neuralink, de certa forma, se for concretizada a proposta, ele vai ser muito mais avançado que o metaverso do metaverso. Facebook. Mas eles podem até, talvez, coexistir Integrar. junto. Exato. Sim. Eles vão Comercialmente, conseguir eu integrar. acho que não. Comercialmente, não acredito que o Elon Musk vai fazer Mas parceria com o Mark, Mark, pequeno Mark, mas só que eles com certeza vão fazer ferramentas de integração como eles fazem para qualquer plataforma. sim. Entendeu? Bom, então assim, a questão do filme me chamou muita atenção com relação à questão de controle, dados e como que o outro pode utilizar os dados a favor próprio ou de uma Big Pharma, né? Sim. Ou qualquer outro tipo de empresa. Então, são dados importantes, dados de comportamento e fora isso como eu consigo de forma química controlar o outro aquilo que eu desejo ou quero, Sim. tá? E eu quero... Vocês estão falando de dados, né? Só pra também dar um pequeno spoiler, a gente tá tentando fechar um próximo podcast com um cara especialista em dados. Que é o rapaz do compliance, né? Fabinho. Não, Isso. tem o Fabinho e o compliance é outro É outro cara. Ah, tá. outro cara. Interessante isso, porque hoje em dia, gente, quem tem a informação e que tem dados, né, vamos dizer assim, da sua característica comportamental, seja de qualquer forma, já está uns 10 passos à frente. Com certeza. Uns 10 passos à frente, pra, como o Negão falou aqui, para fazer essa estrutura de controle da massa. E assim, vamos lá, eu vou para poder emendar e conversar sobre o ponto que eu quero falar sobre a questão do Neuralink, a gente vai passar um videozinho agora, que é o Elon Musk falando no podcast do Joe Rogan, né? Isso, exatamente. Explicando um pouco como que funciona. Então vamos passando e vamos comentando um pouquinho em cima. Yeah, so you basically implant the device. And so it would be like a 1-inch square, or Uh, 1 inch in diameter. yeah, like a So an inch circle, like a circular. yeah, I think like a smartwatch or something Oh. like that, or Okay. Bom, dá uma Opa. segurada. Smartwatch é uma coisa que já existe, né, pessoal? Gente, você tá vendo? A gente vai pegando um pouquinho as coisinhas. O smartwatch hoje a gente coloca no pulso, Certo? ele pega nossa localização, batimento cardíaco, Sim. oxigenação, ele consegue monitorar você muito bem Estamos falando de um relógio. de um relógio, tá? E o smartwatch pensa, smartwatch
Ele também você consegue atender. Sim, Então ele também tem dispositivo de microfone. sim. Então ele consegue pegar dados, a sua localização, o que você está ouvindo, falando, o que as pessoas estão falando ao seu redor. Então já é algo bem interessante, certo? Captador de dados. Sim, E ele está comparando o Neuralink com um smartwatch. um smartwatch. Então assim, você pode ter, como você tem o seu Apple aí, né? O seu Samsung, É. o que quer que seja. O que quer que seja, você está meio que controlado. Vamos lá. Bora, barata. Okay, so you take this 1-inch diameter, like ice fishing, right? You ever go ice fishing? No, but I'd like to. It's great. Yeah. It's really fun. Yeah. So you basically take an auger and you drill you take- through the surface of the ice Yeah. and you create a small hole and Yep. you can dunk your line in there. So this is like that. You're ice fishing on the top of your skull and then you cork it. Yeah, and you replace that, say, 1-inch diameter piece of skull with this Neuralink device, and that has a battery and a Bluetooth and a inductive charger, and then you then you also got to insert the electrodes. So the electrodes are very carefully inserted with our robot that we developed. It's, very carefully putting in the electrodes and avoiding any veins or arteries, so it's it doesn't create trauma. So through this 1-inch diameter Yeah, device, electrodes be inserted and they will find their way like tiny to wires, basically. tiny wires. Tiny wires. And they'll find their way to specific areas of the brain to stimulate? No, you literally put them where they're supposed to go. Oh, okay. Bom, É isso. vamos lá, mais um comentáriozinho aí. Você viu que ele minimiza o tamanho, Sim. algo que, tipo, meio, não vai te atrapalhar. É uma besteirinha assim, ó. Poxa, é mínimo e tal. Gente, ele é o maior marqueteiro do seu próprio produto. Sim. Então, ele está querendo algo tão importante, com tantas funções, óbvio que também ele tem que colocar de uma forma que é mínimo. Então, você carregamento por indução, então provavelmente você vai colocar algo próximo para poder carregar, Certo. para poder manter ele ativo. Entendeu? Então, assim, você meio que vai ser o aparelho. Sim. Você vai ser o cara que vai receber ali, vamos supor, o cérebro novo para você ter a sua funcionalidade. Poxa, assim, eu sei que para muitos isso pode parecer algo bacana, mas seria meio que a gente. Meio não, né? Nós vamos passar a nos tornar um ciborgue. Sim. Guardado as proporções, né? Quando ele fala que, né, que vai lá o robozinho, vai fazer a instalação do Neuralink, vai colocar ali os fios na ramificação dos eletrodos, né? Na ramificação ali dos neurônios. Isso me lembrou aquela cena do Vingadores Guerra Infinita, quando eles vão tirar a joia do Visão. Visão. Isso me arremeteu, assim, quando eu vi esse vídeo, não sei porque já me arremeteu isso. Quer dizer, não é uma coisa tão simples Não, quanto ele não. parece estar passando para nós. É complexo isso, cara. E se der algum problema ali na instalação? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque num outro vídeo a gente vai. Um cientista brasileiro vai falar um pouquinho sobre essa questão de cobaia. Hoje as cobaias são macacos, né? Sim. Para esse tipo de teste com o Neuralink. Bom, é o que eu acredito que por enquanto eles só estão testando em macaco. Mas a gente também não tem certeza disso também. Né? Não sabemos, mas vamos em frente. Lembrem do vídeo passado. Do trailer. And so How long will these wires be? I mean, they usually go in depending on where it is, 2 or 3 millimeters. So they just find the spots. Yeah. Wow. And then Wow. then you put the device in, and that gets that replaces the little piece of skull that was taken out, and then you stitch up the hole, and you just have like a little scar, and that's it. Will this And then- be replaceable or reversible? Yeah. Like if someone can't take it Yeah, anymore? yeah, you I'm can too take it. smart. I can't take it. Yeah, you can totally take it out.
And what is besides restoring limb function and eyesight and hearing, which are all amazing, is there any cognitive benefits that you anticipate from something like this? Yeah, I mean, you could for sure. I mean, basically, it's a generalized sort of thing for fixing any kind of brain injury. In principle, like or if you've got like severe epilepsy or something like that, it could just sort of stop the epilepsy from occurring. Like it could detect it in real time and then fire a counter pulse and stop the epilepsy. I mean, there's a whole range of brain injuries. Like if somebody gets a stroke, they could lose the ability to speak. That could also be fixed. So if you get like stroke damage, or if you lose, say, muscle control over part of your face or something like that. I think, and then when you get old, you tend to, if you get like, Alzheimer's or something like that, then you lose memory, and this could help you with, restoring your memory, that kind of thing. Acho que tá bom, hein, Barata? Vamos lá. Então, entra a questão dos benefícios, né, Alvão? Sim, de novo, tô te vendendo um benefício. Então, vai falar sobre AVC, acidente vascular cerebral. Sim. Vai falar sobre a questão do Alzheimer, a perda de memória, epilepsia. Então, detectar previamente uma convulsão. Uma convulsão. Então, Cara, poxa. assim, falando por mim, Sim. chegasse pra vem aqui, você pode pôr de graça. Você vai? Eu hoje, eu não iria. Hoje não. Não, eu não. Hoje não, Rodrigo. Mas, falando por mim, de novo, daqui a alguns anos, se eu tenho algum tipo todos esses problemas que ele falou, e aí? Mas isso aí não é do ciclo do ser humano, gente? Então, entra numa ânsia da gente é saúde. De certa forma, eles estão trabalhando com a questão de saúde. Certo. Como o farmaco que a gente viu no Spider-Red. Certo. Então, assim, você está querendo controlar alguns impulsos. É que eu não sei se em algum desses vídeos vai falar especificamente, mas uma das coisas que o Elon Musk fala, eu acho que ele até fala um pouco mais pra frente desse vídeo aí. Depois a gente, não sei se compensa a gente passar mais um pouco pra gente tentar ver. Que ele, por exemplo, se você tá desanimado ou que você fica pra baixo, na verdade isso tem a ver com o nível de cortisol, radicais livres, várias coisas que o nosso corpo acaba produzindo e gera esse mal-estar, esse desconforto, porque toda a parte emocional nossa tem o vínculo com a parte química. Certo. Então, se você consegue medir, e de repente existem depressão por falta de vitaminas. Certo. Existe depressão porque você vive uma rotina meio complicada. Se o Neuralink ou esses aparelhos estimulam você, porque a gente não toma remédio para ansiedade, depressão Sim. e tudo mais, para você ficar legal. Se o Neuralink estiver ativado e conectado em você, ajudando em tudo isso e mais com relação à questão do seu ânimo, quando você vai ter o direito de ser você. Era esse o ponto que eu queria chegar mais ou menos e que eu disse no início da minha fala. Isso é um ciclo do ser humano. Conforme vai passando o tempo, você vai perdendo, lógico, um pouco de capacidade disso, capacidade física, porque você está ficando velho, né? Vai ter problema nos ossos, problema nos músculos, a sua massa magra ela diminui, porque você não está mais ativamente. Então, mas a questão é você sofrer um trauma, Não. e por conta desse trauma você ficar em alguma condição ruim, Sim. e aí... Até esse ponto com você, Barata, eu concordo. Pra você voltar, por exemplo, você andava. Sim. Aí vamos supor, você mais ou caiu menos do isso, cavalo, caiu da moto, infelizmente você se tornou tetraplégico, ou paraplégico. Aí você tem esse subterfúgio pra você voltar ao que você era antes. Até aí eu concordo, show de bola. Não sei se era isso onde você estava querendo chegar, mas Entendeu? era tipo assim, a pessoa começa a ficar ruim e aí já vai usar o negócio, é mais ou menos. E isso, não, por exemplo, É a muleta. se você já tem um Neuralink implantado, vamos lá. De repente vai ser tão popular quanto o celular. Certo. Todo mundo colocou tal Neuralink. Aí de repente eu tô começando a dar aquela baixa, tô meio triste. Aí o Neuralink detecta, porque ele detecta o quê? Previamente. Sim. Ele já, opa, peraí. Vou mandar uma endorfina no Vamos cara. Aí, pô, de repente eu não me sinto bem.
Vou trabalhar, vou produzir e tal. Vou não sei o quê, correr. vou correr. Por quê? Se você é produtivo e você tá 100%, você, de certa forma, fala, poxa, é bom pra mim, certo? Saúde. Sim, sim. Mas se você tá saudável e tá pleno, você é bom também para a indústria. Você é bom Certo. para a sociedade. Certo. Então você produz, certo? Mas se de repente você tá... Vamos lá, de repente uma galera que tem um Neuralink tá demais ali, opa, vamos controlar. É igual tipo cloro na água. Sim. Vamos deixar o povo dócil. E na média, no controle. Exatamente. Porque de certa forma também alguns problemas, às vezes a gente fica numa depressão, ou numa estagnação, ou na procrastinação, até um ponto que você de repente você tem que furar a bolha, crescer e buscar algo novo. Sim. Mas se você se manter sempre na média, será que você vai ser excelente em alguma outra coisa? Ou você sempre será mediano? Você terá a capacidade de se desenvolver ainda mais como ser humano? Entendeu? Então você meio que, acredito, se a gente for olhar de uma forma um pouco mais ampla, todo esse controle demais pode ser maléfico. Mas aí que tá. A gente fica na mão, à mercê do empresário, de repente o Elon Musk ou qualquer pessoa que detém a tecnologia, ter índole, caráter e utilizar de uma forma correta. Sim. Aí é que tá, Barata. Essa é a pergunta, Vão. Eles vão usar de uma forma correta isso com a gente? Esse é o X da questão, gente. Porque, lógico, seria interessante a gente manter um nível, por exemplo, ficar tudo nivelado. Você não ser tão, vamos supor, nervoso, sabe o que eu pensei no você não bagulho? ser tão calmo, você entendeu? O que foi, Barata, que você pensou? Fala aí. O Neuralink viu que sentiu que daqui 1 hora eu vou estar com fome. Você já... Aí começa a vir propaganda no McDonald's. Mas é justamente É isso. justamente Só que isso, isso já Barata. acontece no seu celular, cara. Tudo vinculado. Por quê? Não, mas, pô, se o Neuralink já sabe, então é mais assertivo ainda, né? Mas, Sim, sim. vai Porque tá... você tá pensando no lanche, infelizmente vou fazer um merchan aqui sem Merchan. ganhar nada, do McDonald's. Já envia a foto do Big Mac, do Big Taste, do Mac Chicken, e aí você escolhe o que Peça- você quer comer. Peça em um clique. Exatamente. Não. Você entendeu? Não. Vamos melhorar. Você entende? Alexa já vai saber, tá ligado? Alexa. Alexia, senhor, estou vendo que o senhor tá com vontade de comer Não McDonald's. posso já pedir? Vai chegar às 8 horas da noite e tal. Aí você fala, pô, O cara, teu horário do pico da fome demorou. acabou. Então, gente, pode parecer uma brincadeira, mas a gente tá muito perto de tudo Disso isso estar acontecendo. E de uma maneira, assim, super normal. Super. Inclusive, o Elon Musk queria já iniciar os implantes agora em 2022 em humanos. Mas Exatamente. isso aí existem várias controvérsias, né? Ele Ah, fala, ele dá muitos prazos e não cumpre. Bom, É que as empresas dele Tô só dizendo que trabalham ele- a longo, né? Tudo a Sim. longo prazo. então. Não tô dizendo Mas aí ele é que tá, eu vai não- conseguir fazer isso, né? Eu Mas- não desacredito, porque já estamos no terceiro rolê no espaço. Rolê civil, né? Vamos colocar assim. Acho que é o terceiro rolê, que foi até mais um brasileiro agora, tal, foi fazer esse isso aí. rolê. Entendeu? Então, assim, Mas eu foi- não foi por outra desacredito, empresa, né? mas eu também não vou querer pagar pra ver. Olha, eu acho, assim, claro, por pesquisa, por estudar, e já faz um tempo que eu falei sobre, que pra mim é uma preocupação, tá? Porque até eu sou terapeuta integrativo e trabalho com a parte mais de conversar. Certo. Acredito sim que existe o psiquiatra que vai Xiii, falar não vai mais sobre precisar de terapeuta. a questão de... É verdade, vai matar todo mundo. Aí tem o psiquiatra, que é o medicamentoso, Certo. o psicólogo e as práticas integrativas e alternativas, né? Vai chegar uma hora que a pessoa vai estar tão bem, para que de repente ela vai buscar a igreja pela fé? Sim. Pra que ela vai buscar espiritualidade se ela já tá, pô, tô tão bem, Tô de boa benzão, aqui, pô, tranquilão. não vou trocar ideia com o negão, eu sou seu paciente. Não, pô, tô Produzo. de boa aqui, pô, não vou trocar ideia com o negão, não, tô aqui com o meu Neuralink. Ah, vou aqui no centro, vou aqui na igreja e tal. Ah, não tô afim não, tal. Qualquer coisa o Neuralink já me passa alguma coisa espiritual, alguma coisa do evangelho, ou da Bíblia e tal. Sim. Então a pessoa já começa a ela meio que ficar como se fosse uma ilha, isolada. É. Porque tá tudo à mão dela.
Na verdade, essa é uma ferramenta que pode fazer ainda mais do que o celular já faz. Sim, que já é assustador. Bom, diga-se de Se a gente passagem. comparar na nossa época com a época que nós não tínhamos e vivíamos uma adolescência sem. Sim, com o que temos hoje. Que temos hoje, é bem complexo. O Neuralink pode chegar a ser um outro nível. Sim. Aí entra, até que a gente não separou, mas tem o Player Number One, não é? Sim. Que é um filme muito bom também, Sim. que fala sobre essa questão do virtual, que entra um pouquinho com o aspecto do metaverso, que a gente também acaba conversando aqui. Então, seria, a gente, dentro da parte espiritual, a gente já vive Maia, né? Certo. Então a gente tem a parte espiritual para quem acredita, claro, né? Porque a maior parte acredita em Deus, acredita que a gente tem um lugar de redenção, etc, etc, né? Cada um dentro da sua filosofia de espiritual. Mas a gente vive já em modo de expiação e Sim. de... Qual outro termo que usa? Expiação e... provas e expiação, né? Um mundo de provas e expiação. Sim. Então, se a gente já vive nisso, para a gente poder transcender, a gente se afundar ainda mais em algo virtual é uma outra camada de ilusão. E se o Neuralink, além de tudo, ele ainda fizer o que ele propõe também, que é o quê? Você conseguir pesquisar no Google através do pensamento. Você nem precisa mais falar. Ah, poxa, eu quero uma pizza. Onde tem uma pizza? De repente, você pensou no Neuralink, já manjou o que é, já pesquisou, já te deu o endereço. Assistiu um vídeo, ouviu uma música, tudo automático. Aí entra o Elon Musk, falou um pouquinho com o Joe Rogan, falou sobre, você pode tirar a qualquer momento. Quem vai querer tirar o Neuralink da cabeça? Com todo esse cardápio que ele te dá. Com essas commodities, assim, com essas benesses do tipo, bem dizer, só precisa forçar o pensamento para ter alguma coisa. É só pra gente parar pra pensar. Hoje, Barata, tirou o celular, tirou o seu carro, tirou aquilo que te facilita a vida. Você Já fala, era. Minha vida acabou. Já era. Imagina o Neuralink que vai estar dentro da sua cabeça. O pessoal vai querer tirar, mas nunca. Ele fala que quem quiser tirar, tira, mas quem experimentar, eu garanto que dificilmente vai querer tirar, negão. Nós temos abstinência de celular. A gente tem. Se a gente fica sem, ou a gente percebe que a gente tá... Cadê meu celular? Não é isso? Sim. Não é assim? Eu mesmo, meu celular deu pau ontem, já tô 24 horas sem celular e já tô meio... Você fala assim, cadê meu celular e tal? Então existe um problema aí. Imagina o vício ou a dependência do Neuralink. do Neuralink. Então assim, ele, gente, com certeza não tá dando nó. Ele não tá indo à toa nessa pesquisa. Sim. Ele não tá indo tão bobo, não. Existe um propósito. Qual? Essa é a pergunta. Qual é o propósito? Porque como o Barata falou anteriormente, bacana, legal, a pessoa que vai paraplégica, voltar a andar, né? Ter aí os movimentos que ela tinha antes de um trauma, antes de um acidente. Show de bola. Acho legal isso. Entendeu? Da pessoa continuar a ser ativa. Mas aí é que tá. Vai ficar só nisso? Esse é o problema. Aí entra a questão do benefício. No Spider-Red, a gente está fazendo esse vínculo, eles ofereceram o quê? Redução de pena. Redução de pena. E uma liberdade dentro daquela ilha, porque Sim. praticamente naquela ilha eles não eram prisioneiros. Porque quem vê o filme, você só liga que os caras é prisioneiro porque o Thor fala. Vocês estão numa prisão. Mas que prisão é essa que você... O Chris. Isso, o Chris. Entendeu? Então ele lembra, né, em alguns momentos ele lembra que a pessoa tá numa prisão. Mas, numa prisão que você pode ir no quarto de outro prisioneiro, trocar uma ideia, sei lá, jogar um xadrez, ouvir uma música, cozinhar. Que prisão é essa, cara? Sim. Mas aí, gente, assistam porque tem uma substância que controla todos eles. Toda a galerinha, pra galerinha ficar de Pra boa, eles ficarem tranquilos. Entendeu? mais dóceis. Essa é a substância X. Assistam porque é muito bom. Vai passar mais alguma coisa desse do Joe Rogan? Acho Não, que né? não, a gente pode ir pro outro, Barata, por favor. Que é o resuminho aí do olhar digital.
Ah, pessoal, só lembrando, todo o material que a gente vai estar usando aqui vai estar na descrição do nosso vídeo, tá? Pra gente Pra vocês assistirem o vídeo completo, tirarem mais as suas conclusões, entendeu? Que é um assunto muito interessante e, ao meu ver, também perigoso. Pra caramba. Vamos lá, vamos assistindo. Em abril deste ano, a Neuralink, a empresa fundada por Elon Musk, divulgou um vídeo com um macaco chamado Pager, que consegue comandar um computador e jogar Pong, graças a um implante neural. Mas, se depender de um homem norte-americano, Pager vai ter que aprender a jogar contra outros oponentes em breve. Nathan Copeland, que ficou paralítico após um acidente de carro, está desafiando o animal para um duelo de Pong. Copeland também tem um implante neural, entretanto é um modelo mais antigo, chamado Utah Array, que consegue monitorar 160 neurônios motores de uma só vez, contra 1000 neurônios no modelo da Neuralink. Ainda Bom, assim, o implante Baratinha, permitiu ao homem proeza. dá uma pausa aí. Você viu? O implante antigo controla 160 neurônios? 160 neurônios. O Neuralink, 1000. 1000. Só quase 10 vezes mais. Só. Bom, vamos lá. Como cumprimentar o presidente Obama. Ele também comanda o braço robótico em outras tarefas, como pegar objetos. Nathan disse que viu Pager jogando Pong e pensou se era capaz de vencer o macaco. Mas ele admite que pode tomar uma surra. Segundo ele, o animal tem vantagem não por ser mais habilidoso, mas porque tem muito tempo para jogar. Mesmo assim, ele disse que vai treinar para enfrentar o desafio. Bom, é isso aí. Bom, gente, a questão do controle. O Neuralink, basicamente, será um monitor, um aparelho para monitoramento. Monitorar e, posteriormente, arrumar aquilo que pode ter algum tipo de falha. E, gente, o que que pode ser considerado falha? Quem vai ser uma pessoa que vai falar assim, opa, esse comportamento seu, ele não é aceito. É uma falha cerebral sua. Pensou que coisa complicada? Porque se a gente colocar no filme, ele trata diversas emoções Certo. e diversas falhas humanas. E quem é que determina o que é falha ou não? Quem que vai ser o sensor, o juiz do que você pode ou não fazer? E tipo, ah não, esse tipo de pensamento que você tem, esse tipo de comportamento, é uma falha neural. Sabia? É engraçado isso, negão, porque meio que a gente já vive isso. Sim. Sem o Sim. Neuralink em massa, Sim. sem lá as drogas do filme Spider-Red, que são colocadas na sua coluna vertebral. Mas a gente já meio que vive essa questão do tipo, pô, esse negócio seu não é legal, seu comportamento, ele é um pouco agressivo. Não, seu comportamento é antiquado, não cabe mais nesse mundo. Será que com o Neuralink vamos oficializar isso? Eu penso assim, se algo que está na rede, uma central pode controlar, como o nosso smartwatch, Sim, certo? certo. Um ping e você altera o seu comportamento. Como que você vai monitorar algo que você não entende a programação? E aí cai no que você falou. Será que a pessoa que estará ali de juiz, ela terá o discernimento, a índole, o caráter de tipo, não, vamos deixar, não vamos colocar ela mais pro meu lado. Você entendeu mais ou menos? Sim. Como eu sou, por exemplo. Tipo, pô, vamos deixar as pessoas um pouco mais ativas, vamos deixar as pessoas um pouco mais proativas, vamos deixar as pessoas um pouco mais, menos mansa. Manso não digo de querer guerrear, de querer sair na mão, mas tipo de tá querendo fazer as coisas, sabe? De tá ali, pô, Sim. vamos, isso é bom, isso é legal, vai. Aí você fala sobre a questão dos benefícios conectados a doenças e tudo. Sim, Aí é que tá. O intuito
não é só para isso. Sim, Porque o intuito, como eu falei, ele pretende que a pessoa acesse o Google, que a certo, pessoa consiga fazer várias coisas junto com o Neuralink. certo, Comando cerebral. certo. Tipo, um dispositivo que te auxilia com a tecnologia, com aquilo que você quer. Sim. Um facilitador para a sua facilitador. dificuldade. Realmente como o celular. Aí que tá, compensa você trazer essa tecnologia pensando... Porque assim, ele está usando o aspecto da saúde, de coisas graves que podem ser utilizadas. Como pano de fundo para tipo, puta, isso é bacana. Entendeu? Então, aí é que tá, gente. A gente pode estar sofrendo um golpe. Sim. Abdicando das nossas... Vamos colocar nas nossas verdadeiras vontades, vamos dizer assim. Porque ele pode falar que você pode comandar as ações ou que o Neuralink pode fazer. Mas... E funções que funcionam em segundo plano, como o celular, que a gente não sabe nem o que funciona tudo ao mesmo tempo dentro do nosso pequeno aparelho. Sim. Como vai estar isso? O que você acha, Barata? Dê a sua opinião. Você acha que é válido essa tecnologia entrar para todos de forma comum? Cara, eu acho que não. Por what? Cara, pra mim, vou ser bem sincero, pra mim, não sei, talvez as pessoas podem achar isso até fantástico. É fantástico Sim. o avanço. Sim. Mas pra mim, hoje, com a consciência que o humano tem, eu acho preocupante demais. Mas não vamos muito longe aqui, negão. Estamos em 3 aqui na sala. Eu, você e o Barata. A gente se conhece há 35 anos. Acho que o Barata um pouco mais de 20, né, Barata? É a mesma coisa. Mesma quase, coisa, né, vai. sei lá, Colocar aí 25, sei lá. 25, entre 25 e 30 anos. A gente se conhece. Cada um tem Como um nós jeito estamos aqui. velho. Cada um tem um jeito, cada um tem o seu comportamento, cada um tem sua índole, você entendeu? Cada um tem o seu jeito de ser. Pelo que eu vejo que o Neuralink quer fazer, o pessoal quer nivelar. 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 Mas não dá pra nivelar eu com você, eu com o Barata comigo, Barata com você. Porque a gente é um indivíduo. A gente teve as nossas expiações, as nossas experiências no mundo, seja profissional, pessoal, entendeu? Ali no íntimo, quando você vai pôr a cabecinha ali no travesseiro, você sabe ali o que você está sentindo realmente. Então, essa questão de você coletivizar tudo, eu acho que não é o caminho, porque você está passando por cima do indivíduo. E por mais, sei lá, que, por exemplo, vou falar pelo meu CPF, tá, gente? Mas, tipo assim, eu tive algumas experiências, muitas boas, outras ruins. Então não dá pra gente chegar no mesmo nível que, por exemplo, o Barata teve, um exemplo, tá só Barata, por exemplo. Barata saiu você e o Barata, vocês saíram do país. Eu não saí. Então não dá pra nivelar isso. Essa experiência que você teve de adquirir, no seu caso também, né? Você ficou quase uma década no Japão trabalhando, adquirir uma outra cultura. Pô, o Barata já foi umas 3, 4 vezes pra gringa, lá pros Estados Unidos. Por mais que ficou um pequeno tempo, mas ele vivenciou alguma coisa lá fora que eu não vivenciei. É um choque cultural. Exatamente, então não dá pra nivelar isso. A gente perde muito tentando... Opa. A gente perde muito tentando ter esse controle todo. É o Certo. que eu penso. Eu acho que você pode entender, por exemplo, alguns defeitos que possam ser, sim, neurológicos, defeitos genéticos. Sim. Que você pode ajudar para que a pessoa possa ter performance. Mas controlar tudo, você realmente vai se tornar um ciborgue. Você perde o que o humano tem de mais importante. Pelo menos essa é a minha opinião hoje. Eu concordo. A gente não pode se tornar ciborgue, né? A gente tem uma essência. É. A gente tem uma coisa que vem lá dentro da gente, que é a nossa marca. A gente vai perder a nossa marca. Sim, com certeza. Tem um vídeo, que acho que até complementa um pouco, a gente vai falar, que é esqueci, é Michel, né, o brasileiro que é um cientista, inclusive aquele que fez aquele esqueleto robótico Sim. do primeiro chute da Copa, né? Sim. E era um paraplégico, a gente nem separou esse vídeo, podia ter separado, né? Ó, ia ser excelente, cara. Que ele que acabou fazendo, só para vocês entenderem quem é essa pessoa que foi no Flow. Vamos passar o vídeo e baseado no que ele fala, a gente vai fazer os comentários aí. Coisa que é totalmente inviável, de repente era $1, passa a valer 40.
E essa é uma grande especialidade do nosso amigo, é especular. É o marketing que ele joga em cima das Não há coisas. dúvida, né? por isso que eu te contei, né, que numa entrevista chegaram para mim e falaram: o que você acha do futuro da neurociência liderada pelo Elon Musk? Eu falei: bom, primeiro ele precisa descobrir onde fica. Dá uma pausinha, Barata. Deu uma repercussão. Falando um pouquinho disso, que estavam falando assim, isso é verdade, que o Elon Musk ele ganhou muito dinheiro, muito mais do que com a venda do Tesla e tudo, com a especulação com o Bitcoin. Certo. Então, assim, ele foi um grande estrategista com relação à parte de finança, mas qual que é a crítica? A crítica que fala assim, que a maior parte, o volume de grana que ele ganha é muito mais baseado na especulação, não que ele não faça pela tecnologia e tudo, ele faz, mas ele sabe muito bem lidar com as expectativas de mercado. Ou seja, ele vem muito mais midiático do que ele vai fazer. Tipo, a questão da perspectiva do que eu tô te passando, do que eu vou realizar. Eu realizo, mas não do jeito que eu te apresentei. Isso, e ele entende entrega. muito bem o outro, o desejo do humano, entendeu? Então, mais uma vez, dados e comportamento. Exatamente. Vamos lá, Barata. Só para fazer Medonha, lá nos Estados Unidos, né? Mas aí depois ele levantou esse hype aí, agora deu uma acalmada até, Ele né? deu uma acalmada porque de 23 macacos que eles fizeram lá na Califórnia, eles mataram 16. E o seu procedimento? Caramba. Vamos ser bem honestos com meus todo mundo que tá alunos, vendo o flow aqui. Cara, esse é o procedimento que o Miguel inventou. O problema é que eles fizeram esse procedimento, eu não sei o que aconteceu, porque nós tivemos 30 anos de pesquisa, né? Em macacos eu comecei em 97, né? Vai fazer 26 anos. Nunca perdemos um macaco. Acho que é o método de implantação do eletrodo. Tá? Eu acho que a neurocirurgia... A neurocirurgia dele é problemática. É problemática. Já porque me falaram. 16 de 23... Eu conheço um cara que trabalha há um tempo, talvez seja aluno seu. Porque deve ser o tipo de cirurgia que ele está fazendo para implantar, alguma coisa do tipo? Não, porque a infecção, o índice de infecção dele é brutal. Se você tiver, por exemplo, na minha universidade, onde eu fiquei 28 anos, se você perder um macaco, você entra em probation. Certo. O seu laboratório está sob investigação. Se você perder o segundo, fecha. Entendi. Ok? Porque ele não tem isso porque ele é a empresa dele, né? Exato. E quando eu vi o budget que ele alocou para fazer essas cirurgias, é coisa de criança, né? $1 milhão para fazer 23 cirurgias de macaco, não paga a geral do antigo Maracanã, não tem o menor sentido. Né? Então, foi under budget. Talvez tenha sido feito de uma maneira que não é, né, o state of the art neurocirúrgico, que é muito complexo. A nossa sala cirúrgica é uma sala humana. Se você entrar onde eu fazia cirurgias com um neurocirurgião que era meu assistente, você parecia que você estava na sala de neurocirurgia do Sírio-Libanês ou do Einstein, tá? E você monitorava esse animal durante 15 dias, continuamente. Então você acompanha ele estava com tentando patentear uma técnica para implantação do eletrodo rápido. Isso, que foi... É isso que deu merda, porque esse negócio não funciona. Então, isso aí, um dos engenheiros, que é um engenheiro brilhante, um dos melhores engenheiros que eu tinha no meu laboratório, veio apresentar essa ideia. Ele trabalhou na Neuralink, ele é um fundador da Neuralink. Ele veio apresentar essa ideia de criar um robô para implantação automática em 2006 no meu laboratório. Eu olhei para ele e falei: Tim, primeiro que o marketing disso vai ser isso aqui, porque que neurocirurgião vai querer ter um robô fazendo a cirurgia dele? Dá uma pausa aí. Já viu que a questão, ele diretamente trabalhou com cobaias conectadas a neurotransmissores, Sim. tudo direitinho. E ele acabou falando também sobre essa questão desse robô que é criado para Fazer o serviço sujo. fazer o serviço de implantar. Então, assim, ele automaticamente já falou assim: poxa, a quantidade que morreu e a quantidade de infecção pós-implante, ela é enorme. É muito alta. Beira aí uns 70%. Então, eles já estão, de certa forma, especulando em implantar em humanos e tudo, sendo que, com certeza, o índice de rejeição disso é gigantesco. Agora, o que me assustou nesse trecho aí, negão, me assustou assim, me deixou surpreso. O cara que tá da entrevista, né, o Nicolas, né, o neurocirurgião, ele trabalha com isso desde 1997. São 35, né, meu povo? 35 anos já. E o cara que trabalhava com o Elon Musk procurou em 2006. Então já são aí mais um tempinho, né? Já são 16 anos.
O cara procurou em 2006 para oferecer o robô para o cara fazer as operações. Então o assunto ele não é um assunto novo. Não, não é novo. Ele não é um assunto que surgiu aí, no máximo há 10 anos atrás que seja. Não, ele já é um assunto velho. Ele já é um assunto antigo. É uma coisa que já está vindo, ó. Se a gente for parar para comparar, 2006, bom, eu já estava no Japão nessa época. Certo. Se for comparar a questão Brasil, nível tecnológico, tudo que a gente tinha de recursos, 2004, quando eu fui, cara, a gente estava engatinhando em muita coisa. Certo. Internet é uma delas. A internet, ela se consolidou em 2014 aqui no Brasil. Entendeu? Então, assim, pensa que naquela época que a tecnologia não era de fácil acesso a todos, eles já estavam pensando em implantes cerebrais. E já estavam desenvolvendo um robô para fazer isso. Ou seja, você ia tirar o humano, entre aspas, você ia minimizar um erro, que pode, lógico que pode vir a acontecer, porque somos humanos, nós erramos, e colocar um robô que aí você ia jogar ali o erro a zero em 2006. Gente, é muito tempo. É muito tempo. É que geralmente a gente sempre mede pelo presente. Sim. Mas olha a organização de ideia e planejamento que eles têm com relação a isso daí. Olha o cronograma. A cronologia dos fatos. Vamos dizer assim, a cronologia dos fatos. Tá? Então, assim, é óbvio, claro, que hoje a gente percebe o quanto é importante essa questão de dados e tudo para a questão do seu negócio e tudo que você for fazer. Por exemplo, eu ainda trabalho, fora a questão da parte terapêutica, eu entendo a parte de programação e principalmente essa questão que a gente utiliza a tag no Google, né? E pixel no Facebook. Você implanta no site ou no dispositivo, no aplicativo, e você consegue entender todo o comportamento de quando a pessoa entra no seu site, quanto tempo ela fica em tal coisa, que ela clica, blá, 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 blá. Então você joga tudo isso pro pixel. Certo. Ou pra tag no caso do Google. Certo. Né? Ou é uma empresa que invente algum parâmetro para você conseguir fiscalizar. O que isso faz? Faz que fica uma central que toma conta desse seu pixel e analisa o comportamento do seu cliente ou suposto cliente. Certo. E ele consegue te rastrear. É quando você vê uma propaganda de pneu. Sim, no meu caso. Várias outras casas de pneu vão te rastrear. Sim. Por quê? Porque ele tem o pixel. Ou, de repente, ele precisa que você tenha interesse e não comprou. Ele sabe se você clicou no botão de venda ou não. Sim. Ele sabe até onde você foi. Ele vai te induzir a concretizar, no caso, esta compra. O tempo inteiro, porque ele sabe que você tem interesse. Sim. Ele analisa o seu comportamento. Entendeu? Então, assim, qual que é a minha grande questão? Hoje, eu até entendo que pode ser um benefício com relação à questão da saúde e tal, como eles tentam vender. Sim. Como eles tentaram vender um benefício também no Spider-Red no filme preditivo lá do Netflix. Isso. Então, assim, eles podem te vender um benefício. Mas, eu só consigo ver, infelizmente, talvez eu esteja um pouco descrente do ser humano e das grandes Big Techs. Mas eu não consigo ver o lado humano ainda. Eu só consigo ver que eles estão buscando cada vez mais captar dados e crescer em cima do ser humano. A questão é que eu volto a ser chato e bater na tecla. Vai ficar só nisso? Que nem você, a gente está vendo aqui o pano de fundo é a questão de saúde. Ah, porque a pessoa que é paraplégica vai voltar a andar. Ah, porque a pessoa que tem uma epilepsia ela não vai ter uma convulsão. Ou, puta, a pessoa teve um AVC, vai ajudar na sua recuperação. Ou a pessoa vai ter um Alzheimer, vai evitar, né? Lógico, acredito que vai ter um mínimo, mas não vai chegar ao ponto que nós conhecemos. Que infelizmente eu tive Alzheimer na família, eu sei como é, entendeu? Mas é que tá, vai ficar só nisso? Vai ficar só na ajuda? Vai ficar só no bem? Esse é o X da questão, gente. Não é o que eu acredito, mas isso a gente tem que pensar, a questão, por que conversar sobre isso? Hoje, você tem que entender que não é só isso que te manipula. Então, tem a questão do celular. Sim. Tem a questão da própria TV. Sim. Né? A questão da sociedade. A sociedade hoje, no geral, ela meio que manipula você. Que se você tem uma determinada atitude, um determinado comportamento, você não é bem quisto.
ou dependendo de um lado, infelizmente, que hoje você está, você é cancelado, você é banido, você tem prejuízo. Entendeu? Esse é o X da questão. Como isso é o que você falou, negão. Isso não dá só pra ver o lado bom da coisa. O pacotinho que estão te vendendo, o presentinho ali, o embrulho que estão te vendendo, é maravilhoso. E eu parto desse princípio. Eu acho que se a pessoa, de novo, teve um trauma, infelizmente ela andava e passou a não andar mais, pô, nada mais justo que ela voltar à condição dela antes do trauma, antes do acidente. Sim, sim. É justo. Só que você sabe que esse embrulho não tem só isso, infelizmente. Se eles conseguirem transformar isso, não numa tecnologia geral como o celular, mas como uma ferramenta medicinal, ótimo. Show de bola. Mas eu não acredito que é isso que ele queira. Não. E pela pretensão, ele quer interação com tudo, né? Então, como a gente falou, né? De repente você pensou, a Alexia já te pergunta, o senhor tá com fome? Olha, vai chegar em tal data, como o Barata colocou. Sim. Então, assim, gente, pode ser bem complexo isso. Essa facilidade, essa ferramenta pode ser bem difícil. E outra, tem um negócio que é bem interessante e a pura verdade tem que ficar na cabeça. Se você não tem autonomia na sua vida e busca criar algo e reverberar aquilo que você é para a ajuda da humanidade, ou você vende o produto, ou você é o produto. Sim. Ou você manipula aquilo para benefício do meio, ou você é manipulado. Não existe outra função. Não. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa para não gerar nenhum tipo de malefício e não aceitar sem saber. Você pode até escolher, não, eu quero isso mesmo com sabendo de tudo. Esse é o ponto. Você tem o livre-arbítrio, entre aspas, ou você tem a liberdade. Não, cara, eu vou arriscar. Eu tô cansado, sabe? Puta, não queria mais ficar meio pra baixo. Pô, eu queria ficar sempre, pelo menos num nível normal. Não também, tudo é festa, entendeu? Ficar no nível normal, tipo, não ter uma recaída, sabe? Não ficar meio melancólico, entendeu? Tipo, chegar a época de Natal, todo mundo fica melancólico. Sim. Não, quero chegar no Natal, pô, vamos curtir o Natal. Benzão. Pô, vou ver meu tio, vou ver minha tia e tal. Então, você tem a liberdade de escolha. Entendeu? Você é livre para escolher. O indivíduo é livre para fazer as suas escolhas. Mas é que tá. Você adquirir um direito, vem junto um dever. Sim. Você entendeu? Então você adquiriu, pô, ficar de boa ali e tal, não ter, entre aspas, um problema psicológico, não ficar tão down, vamos dizer assim. Ficar ali, de boa. Sem ser lá em cima na euforia, mas ficar ali de boa. Nunca mais ficar down. Mas é que tá, vai vir alguma coisa ali em contrapartida que talvez você não esteja preparado para sofrer essa experiência, no caso. Sim. Bom, mas pesquisem mais também sobre o Neuralink, tem bastante material aí para vocês estudarem. Fora aquilo que a gente está colocando um ponto de vista dentro de um controle que eu acho nocivo. Sim. Mas a pesquisa é vasta, acho que tem muita coisa ainda para se conhecer. E por que eu também fiz esse parâmetro com o Spider-Red, que é o filme? Porque parte da pesquisa, o Neuralink quer controlar, sim, aspectos conectados a emoções mais baixas. Sim. Entendeu? De repente você está embaixo com alguma coisa, ele vai te animar. Então, poxa, isso pode virar uma droga. Sim. Tá? A sua vida vai ficar totalmente artificial. Entendeu? E drogas, existem drogas lícitas e ilícitas. E você vai estar com uma droga lícita implantada dentro de você. Sim, te deixando sempre bem, sempre tchupchura. Eu acho que não é legal. Bom, eu acho que a gente passou os vídeos que a gente tinha que passar. Barata, você quer falar mais alguma coisa pra encerrar? Pode falar, fiote. Eu vou colocar o vídeo lá enquanto vocês encerram, vou deixar rodando lá no telão. Beleza. Mas não quer dar um pitaquinho? Você é a favor do Neuralink? Cara, eu sou a favor pra quem precisa. Pra quem não precisa, não precisa usar. Beleza. É isso aí. Bom, Vão, eu acho que foi bastante produtivo o nosso papo. Gente, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal que é importante, ative os sininhos, tá? E, gente, foi muito bom conseguir fazer isso. E pelo menos eu não me isentei, na minha opinião, com relação a esse assunto, que eu acho que sempre foi muito, para mim, importante falar
sobre. Faça seu comentário aí, pessoal, porque o seu comentário é muito importante. Se você concorda, né? A gente, bem, se você ficou até o final do vídeo trocando em miúdos, a gente é contra esse negócio. A não ser, né, como o Barata fins falou, medicinais. para fins medicinais, para algum tipo de facilitador que você volte à sua condição anterior. Mas do contrário, cara, você é livre para fazer o que você quiser. Lembre, você tem liberdade de escolha. Ainda, mas você tem. Então é isso aí, negão. Vamos fechar? Vamos? Vamos que vamos, pessoal, pois é só o começo. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino, que é importante para nós. Valeu, pessoal. Brigadão. Até a próxima. Ei, Elon.